É sábado, Senhor, dia em que nós consagramos a devoção especial àquela que o Senhor escolheu como Mãe de Deus e nossa Mãe, e pedimos a vossa bênção sobre todos e cada um de nós, para que, amando Maria Santíssima, nós confiemos verdadeiramente na proteção e intercessão maternal e, assumindo as virtudes marianas, estejamos mais dispostos a viver o nosso sim uma vez dado no batismo, e que este sim seja motivo de conversão e transformação nossa e dos que estão à nossa volta. Tudo isso nós vos pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Paz e bem, meu irmão, minha irmã, hoje é sábado, dia 3 de junho, ou melhor, de julho, dia de São Tomé, festa de São Tomé. Hoje é sábado, 3 de julho, dia de São Tomé. Desejo a você muita paz. Hoje é dia do juiz de paz, é dia nacional do combate à discriminação racial, dia do algodão e dia da criação do Ministério da Justiça no Brasil, na data de hoje, em 1822. Lembrar você que sábado sempre nós temos na nossa comunidade paroquial às 18 horas a Santa Missa. No domingo nós temos os horários das 7 da manhã, das 9 da manhã e das 18 horas. Você vem usando a sua máscara, trazendo o seu álcool em gel para participar com muita segurança. E peço a você que, ao escutar o Evangelho, a partilha, deixe aí nos comentários abaixo, no canal do YouTube, o seu amém, a sua partilha, o seu testemunho, para gerar esse engajamento da sua parte com o nosso trabalho de evangelização. E o Evangelho que vamos escutar é de São João, capítulo 20, os versículos do 24 ao 29, que diz: Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estavam com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois, dizendo: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditastes porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tomé, também chamado Dídimo, quer dizer gêmeo, não estava quando Jesus ressuscitado apareceu aos discípulos, naquele mesmo lugar em que garantiria que não os deixaria órfão, que voltaria, como João 14:18 nos mostra, e apareceu para dar-lhes a sua paz e a sua alegria. Tomé não estava e sucumbe à tentação de não acreditar no testemunho dos seus irmãos, o que é a tentação de muitos de nós. Quando não cremos, ou não esperamos, não aceitamos o bem no outro. Não sei se você já percebeu, mas a maioria de nós temos uma tendência muito maior em ver o mal no outro que o bem. Por isso, Tomé também passou por essa situação. Ele quer ver Jesus com seus próprios olhos, tocá-lo com suas próprias mãos. E ele terá essa oportunidade. Não, porém, sem a participação da comunidade e na comunidade. Porque a fé é pessoal, mas não individual. É bom entender isso. A fé é pessoal, mas não individual. A fé é sempre pessoal e comunitária. Por isso, Jesus censura Tomé por não ter acreditado no testemunho dos outros e elogia os que haverão de crer sem ver. A insistência de Tomé em ver, tocar, colocar a mão, os dedos nas chagas, tem a função de mostrar a identidade entre o ressuscitado e o crucificado. O ressuscitado não é um outro, o ressuscitado é o mesmo crucificado. A ressurreição tem como ponto de partida o morto na cruz, e não qualquer cuja vida não desembocou na cruz. O ressuscitado é como o fruto da semente que,
caindo no chão, morreu. Sem a cruz não há ressurreição. Sem ressurreição, a cruz seria o mais trágico fracasso. Além de dúvidas sobre o ressuscitado, Tomé exclui o valor do testemunho. A evangelização cristã, que se apoia sobre o testemunho, experimenta seu segundo fracasso. O primeiro foi o de Maria Madalena. Os apóstolos acharam que eram tolices o que as mulheres contavam e não acreditaram nelas. O segundo é esse, dos apóstolos em relação a Tomé, que não crê na palavra dos irmãos. A questão é séria, pois não aceitar o testemunho dos outros destrói toda a relação e toda a possibilidade de transmissão de conhecimento. Sem confiança razoável na palavra do outro, adeus humanidade, adeus comunidade, adeus igreja. Por outro lado, para nós, foi um bem essa ausência de Tomé. A sua ausência dá-nos a possibilidade de compreender melhor a natureza da fé. Os primeiros discípulos tiveram a graça de ver Jesus em sua condição histórica e em sua condição gloriosa, ressuscitada. Essa graça é única, irrepetível, transferível sobre alguns aspectos, intransferível sobre outros. Mas a fé não está presa nem àquela experiência dos discípulos. Os que pregaram Jesus na cruz também o viram e tocaram, mas não creram nele. E nem à situação atual. Quem não vê, não necessariamente crê. A fé consiste em ver o invisível, em tocar o intangível, em compreender o incompreensível, pelo dom do Espírito Santo, que nos leva a tudo isso. O olho do Espírito é que permite ler, como sinal da glória, aquilo que os olhos da carne veem como objeto e fatos da história. A fé é um ver e um tocar interiores. Sob este aspecto, que é a essência da fé, nós e os discípulos históricos de Jesus estamos no mesmo terreno comum e precisamos ser tocados pela graça de Deus para que, tendo fé, nós creiamos sem ver, sem tocar, e possamos tocar e ver Jesus em cada um dos irmãos e irmãs, especialmente aqueles com os quais ele mais se identifica, os que com ele sofrem, os que com ele são humilhados, os que com ele são abandonados, os que com ele são injuriados, para que nestas situações nós vejamos no sofredor aquele que primeiro sofreu por todos nós. Que assim seja e que nós sejamos canal da graça de Deus e da fé no Senhor aos nossos irmãos e irmãs. Abençoado dia na graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo.